Senador, existe um diagnóstico entre quem acompanha de perto aí a situação econômica, que o Brasil teria a necessidade de entre 250 e 300 bilhões de reais a mais por ano para estabilizar o crescimento da dívida pública, que tem que se mostrar explosivo. E sem uma reforma da Previdência, isso não seria possível. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: qual reforma da Previdência o senhor defenderia? Em 3 pontos específicos eu queria o seu comentário, por favor. A questão dos militares, se eles entrariam numa reforma da Previdência, a idade mínima para homens e mulheres, e a questão de igualar o teto de aposentadoria entre o setor público e o privado. Olha, primeiramente, nós precisamos para a virada fiscal de 300 bilhões ou mais. 300 bilhões ou mais. Nós vamos ter um déficit acumulado de 2014 a 2020 de mais de 800 bilhões de reais. Isso não é pouco. Isso é caos. Então, as reformas são essenciais. Não só a reforma da Previdência, eu começaria pela reforma do Estado, no andar de cima, sobretudo, eliminando privilégios das autoridades, não só enxugando o Executivo, mas também o Legislativo, reduzindo o número de senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, de forma proporcional e, obviamente, equiparando a representação popular ao número de habitantes de cada unidade federativa, né? Hoje há um desequilíbrio brutal nesta representação. Depois chegaríamos, sim, às outras reformas, entre elas da Previdência. Nós podemos usar o direito comparado, né? Verificar as propostas em outros países que foram bem-sucedidas. E, obviamente, aqui, para adquirir credibilidade, até porque a palavra reforma foi desgastada pelo atual presidente. Ela perdeu força. Nós temos que falar em modernização, atualização da legislação, que isto implica reforma. A reforma da Previdência deve ser precedida, né, de um balanço sobre a Previdência. Isto para mostrar à sociedade, com números, né, a necessidade dessa reforma. É evidente, nós temos aí uma dívida de 400 bilhões, não é pela dívida, porque até essa dívida não será recebida integralmente, por mais boa vontade que possa ter o governo. Uma parte dela, sim. Outra parte se perdeu. Empresas faliram, essa inadimplência de mais de 400 bilhões. Mas o governo não tem o direito de colocar a mão grande no bolso do pequeno sem acossar os poderosos, sem cobrar dos grandes, né? Então são 2 requisitos básicos indispensáveis que antecedem a proposta de reforma. E depois vamos discutir a reforma. Mas sobre a reforma... Os 3 pontos. Idade mínima, sim. Isso é necessário. Hoje o pobre já tem. O senhor reduziria para quanto, senador? Reduziria o quê? A idade mínima. Há que se discutir entre as partes, mas evidentemente essa proposta que está na Câmara, ela pode ser utilizada com alguns ajustes, essa que não passou, essa que emperrou, e que o presidente, através do decreto de intervenção do Rio de Janeiro, impediu que se debatesse até ao final, mas alguns ajustes ali. A questão da idade, eu acho que dá para assimilar o que está nessa proposta. Em relação à equiparação, sim, há que se equiparar, né, a previdência privada e do setor público. Em relação a militares, aí há especificidade, né? Eu acho que é excepcionalidade que tem que se analisar. Não creio que se deva dar o tratamento em todas as áreas do trabalho. Nós temos atividades mais estressantes, atividades de risco, isso tudo tem que ser considerado numa reforma inteligente.